Bom, pessoal, então sejam todos muito bem-vindos. Conforme eu havia prometido, vou fazer essa gravação aqui para a gente continuar o nosso assunto da nossa P1, tá? Hoje eu vou falar então da escola clássica e da escola positiva da criminologia, numa espécie de evolução histórica do pensamento criminológico, tá? Então já vou compartilhar os slides aqui com vocês e lembrando que esses slides todos que eu vou compartilhar aqui estão todos na plataforma, tá? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, eu já começo aqui já falando da escola clássica, que é conhecida como a criminologia pré-científica, né? Um período reconhecido como criminologia pré-científica. E essa escola clássica, então, conforme está aqui no slide, ela surge no final do século XVIII e vai ser um divisor de águas do sistema penal da época, da Europa, da época, por quê? Na época, pessoal, antes do surgimento da escola clássica, as leis penais que precederam o período iluminista previam o encarceramento do criminoso por tempo indeterminado. Por exemplo, né, as prisões perpétuas eram a regra, né? A tortura, aqui como está no slide, era um instrumento processual legítimo para obtenção de provas, por exemplo, né? As leis também concediam poderes ilimitados aos magistrados, na medida em que os magistrados eles poderiam fazer o uso da lei de acordo com as suas próprias convicções, sem necessariamente precisar motivar as suas decisões, né? Então a gente tinha várias prisões, várias condenações, e como eu disse para vocês, geralmente, né, a pena de prisão perpétua era uma das regras, a pena de morte também, que a gente chama de pena capital, né, também era a regra. Então a gente tinha muitas condenações à morte, a prisões perpétuas, sem muito critério, né? Porque a lei ela conferia então esses poderes ilimitados aos magistrados. Então, em meados do século XVIII, os pensadores da escola clássica então começam a questionar essa legislação criminal europeia, né? Então começam a exigir que o direito penal ele seja mais humano, né? Que as penas elas comecem a ter uma critérios de proporcionalidade, por exemplo, como está falando aqui, né? A ideia de que a pena ela seja proporcional ao crime cometido, a necessidade de individualização da pena também, né? Ou seja, hoje a gente tem um princípio dentro do direito penal, princípio criminológico, mas que auxilia a aplicação do direito penal, no sentido dessa individualização da pena, de que a pena não passará da pessoa do condenado. Temos o exemplo, o Brasil, né, pessoal? Olha só abrindo um parênteses para exemplificar essa questão de que a pena não deve passar da pessoa do condenado e como que ela era aplicada aí antes do surgimento da escola clássica, né? Por exemplo, como eu vinha falando, o Brasil, ele teve a sua colonização por um país europeu, né, Portugal, e obviamente então trouxe muito dessas raízes aí europeias dessa época para o Brasil também, né? De modo que, por exemplo, a sentença do Tiradentes, né? Que participou lá da Inconfidência Mineira e tudo mais, faz parte da nossa história aqui. A sentença do Tiradentes, então, condenou o Tiradentes à pena de morte, que ele fosse, então, decapitado, esquartejado e que as suas partes, né, as partes do seu corpo fossem espalhadas pela cidade na qual ele foi enforcado, e que também a sua casa, juntamente com seus familiares, fossem queimados, né, para que não pudesse gerar nenhum descendente lá do Tiradentes e tudo mais. Então, os familiares dele também foram condenados à pena de morte, né? Então, era uma época aí que a gente tinha essa ideia, logicamente que aqui no Brasil foi um pouquinho depois, né? Já estamos falando de um período colonial, mas que trouxe muitas raízes dessa época aí, antes da escola clássica na Europa, né? Lembrando que a escola clássica, pessoal, não queria nada disso. A escola clássica queria humanizar o sistema penal da época, né? Então ela queria o contrário disso, ela queria que ao invés de a pena, né, passar da pessoa do condenado, ela fosse uma pena individualizada, somente o autor do delito que deveria ser penalizado, né? As penas deveriam ser proporcionais, deveria haver uma redução de penas cruéis e degradantes, sabe? Então a gente tem várias situações aí em que a gente precisava de uma racionalidade do sistema penal e a escola clássica fez essa proposição, então, inaugurando o chamado período humanitário do sistema criminal europeu da época, tá? E aí nós temos as três, afora essas generalidades de melhorias no sistema criminal da época, a criminologia clássica vai fazer, então, também, vai ter três outros pilares
que vão caracterizar bastante esse período, essa escola aí, tá? O primeiro pilar, então, está aqui para vocês, que a escola clássica ela estabeleceu a razão e o limite do poder de punir do Estado, que se configura justamente na lei, tá, pessoal? Então, a ideia é de que o Estado ele elabore e promulgue leis devidamente claras, leis que estejam ali, que não deem margem a interpretações diversas pelo magistrado, né? Ou seja, com isso reduzindo também, via de regra, aí, o poder ilimitado dos magistrados. Agora é um poder limitado aonde? Na lei, né? O limite do poder de punir do Estado é justamente a lei, nada do que estiver além da lei ou fora da lei pode ser considerado pelo magistrado. E a razão também é justamente a lei, ou seja, só pode haver um processo criminal desde que esteja arrazoado numa lei que prevê que aquela conduta seja crime, tá bom? A segunda ideia aqui, o segundo princípio básico da escola clássica foi justamente a ideia de abolição aqui das penas capitais, penas corporais, né? Pena de morte, pena capital, como eu disse, é a pena de morte, penas corporais, penas cruéis, degradantes e desumanas, né? Como, por exemplo, as penas de mutilações que a gente tinha, era muito comum, penas degradantes e desumanas, por exemplo, penas de banimento, né? O sujeito ele era condenado a deixar a sua nação, né? O criminoso ele era condenado a deixar a sua nação, virava um sujeito sem pátria, né? Então ele não podia nem ficar no seu próprio país e nem muito menos entrar, fugir para outro país, ir embora para outro país, porque ele não tinha a documentação necessária, né, para ingressar em outra cidade, em outro país, principalmente, né? Então aquele sujeito ele ficava vagando como se fosse uma alma penada, onde quer que ele fosse, ele estaria então irregular, né? Isso era a pena de banimento, uma pena extremamente cruel, extremamente degradante para o indivíduo. E também, por fim, a escola clássica reivindicou garantias individuais na persecução penal. O que significa isso, galera? Persecução quer dizer perseguir, tá? Ir atrás de. Então, quando a gente fala em persecução penal, é justamente aquele desencadeamento de atos processuais penais com o objetivo de elucidar o crime, de saber se realmente o acusado é ou não o autor daquele crime, né? Então, toda vez que a gente tem a notícia de um crime, o Estado, então, através das autoridades, desencadeia uma série de atos, né, concomitantes para poder chegar ao final de um processo e dizer se aquele camarada que está sendo o réu ali do processo, o acusado, se ele é de fato o autor do crime ou não, né? Então, esse desencadeamento de atos sequenciais do Estado, a gente chama de persecução penal, é perseguir, é o sistema penal perseguindo a verdade daquela acusação, né? Se aquele acusado é verdadeiramente o criminoso ou não, né? Então, por exemplo, quando acontece um crime, o primeiro ato processual, via de regra, é a instauração de um inquérito policial. Vocês já devem ter ouvido falar do inquérito policial por aí, né? Então, o inquérito policial, ele é o primeiro ato que vai começar, então, essa persecução penal, né? O Estado começa a perseguir, então, a ir em busca de solução para aquele crime, né? Então, o inquérito policial, depois do inquérito policial, nós temos ali, então, a possível denúncia do Ministério Público, né? Esse inquérito policial ele é encaminhado para o Ministério Público vai fazer uma análise ali se de fato aquele inquérito policial está suficiente, então ele vai fazer uma denúncia do criminoso, é uma nova fase dessa persecução penal, aí o promotor, por sua vez, pega esse inquérito policial, mais a documentação que ele juntou, e entrega para o juiz, aí começa a fase processual, né, a fase judicial, perdão, do processo judicial propriamente dito, onde o magistrado, ele então vai fazer a sentença de pronúncia, e aí, de fato, esse réu, ele está formalmente sendo acusado de um crime, e aí se desencadeiam todos aqueles atos processuais judiciais que a gente já conhece. Aí você tem uma audiência de custódia, você tem um interrogatório, depois você tem, né, se for o caso de um crime doloso contra a vida, você tem um tribunal do júri. Tá vendo que todos esses atos, né, inquérito policial, promotoria de justiça, depois vai para o juiz manda fazer mais um bocado de coisa, uma sequência de atos, é isso que a gente chama de persecução penal. E aí a escola clássica fala que durante essa persecução penal, o acusado ele tem que ter aí observadas várias garantias individuais que antes não eram observadas. Então, por exemplo, uma garantia individual que a gente tem hoje, que é a obra da escola clássica,
o chamado contraditório nos processos. O que é o contraditório? Contraditório é aquele direito que a gente tem quando está dentro de um processo, está sendo processado, de responder sobre tudo aquilo que é falado sobre a gente dentro de um processo. Tá? Então a gente tem essa ideia, olha, o promotor falou que eu sou criminoso, eu tenho direito de me defender, de falar que eu não sou, e apresentar as minhas provas. O promotor de justiça, a promotoria de justiça falou uma outra coisa de mim lá dentro do processo, eu tenho o direito de responder. E assim sucessivamente, até o final, até a sentença, né? E mesmo assim, depois da sentença, o juiz lá prolatou a sentença, eu também vou ter o direito de me manifestar sobre aquela sentença. Então, tudo aquilo que é falado sobre mim dentro de um processo judicial, eu tenho o direito de contrapor, de contraditar. Por isso que é chamado de contraditório, né? O direito de eu responder, é o meu direito de resposta dentro do processo. E aí, antes da escola clássica, pessoal, o réu ele não tinha nenhuma dessas garantias. O juiz ficava lá falando sozinho, porque a gente acabou de ver, né? Antes da escola clássica, o magistrado tinha poderes ilimitados, inclusive para silenciar o réu, para não deixar ele falar durante todo o processo, se fosse o caso, tá? Então, muitas vezes, ele ficava sem poder exercer os seus direitos, suas garantias individuais ali, né? A ampla defesa é um outro princípio que a gente tem vários outros garantidos aí dentro do processo, graças ao surgimento da escola clássica, e que, então, reivindicou essas garantias individuais, né, do acusado dentro da persecução penal. Beleza, senhores? Então, essas são as três principais ideias. Aí, pessoal, a gente está vendo que a escola clássica, então, ela lutou contra a irracionalidade do sistema criminal da época, tá? Não falou muito sobre o criminoso propriamente dito. Então, o foco da escola clássica foi o sistema criminal como um todo. Agora, tem um momento que isso aqui é importante, inclusive, quando a gente vai ver aqui na escola positiva, isso aqui vai se contrapor muito ao que os positivistas falavam. Então, o que os clássicos propuseram com relação ao criminoso em si? Primeira coisa foi o seguinte, pessoal, que o criminoso ele tem um livre-arbítrio, tá? O homem, inclusive o criminoso, ele é dotado de inteligência e consciência livres e tem condições de discernir entre o bem e o mal e escolher o caminho a seguir. Se escolhe, então, o caminho do mal, o caminho do crime, é simplesmente porque ele quis. Não foi nada, como colocavam os positivistas lá, nada relacionado ao ambiente em que ele vive, não foi nada relacionado a fatores psicológicos, nem muito menos relacionados com sistemas de ordem organicista interna, endógenas do indivíduo, né? Não só psicológicas, mas às vezes antropológicas, como colocava o Lombroso lá na escola positiva. Não, os clássicos vão falar, olha, o criminoso ele pratica o crime simplesmente porque ele quer, da cabeça dele, pronto, ponto final. Com isso, nós temos uma consequência com relação à função da pena, pessoal, à função da execução penal. Ora, para os clássicos, uma vez que o criminoso ele tinha o livre-arbítrio e nada poderia influenciá-lo se ele quisesse cometer o crime, então não seria o cumprimento de pena que faria com que ele refletisse sobre o erro e não cometesse crimes no futuro. Não, então a pena para os clássicos, conforme está aqui no slide, não tem caráter reeducativo, tá? A pena serve apenas para dar uma satisfação para a sociedade, ter um viés, um foco muito mais de satisfação para a sociedade, no sentido de que está retirando aquele criminoso do convívio da sociedade. Mas o sistema penal, segundo a escola clássica, pouco se importa com o criminoso propriamente dito, tá? Porque, na verdade, a pena, então, vai ter essa função de satisfação social apenas, ok? E aí nós temos, então, o principal dos seus pensadores aqui foi justamente o Cesare Beccaria. É importante que vocês liguem o nome do autor, tá? A respectiva escola. Então, o grande representante da escola clássica é esse senhor aqui, o Cesare Beccaria, tá? Lá no seu livro dos Delitos e das Penas, ele vai falar tudo isso que a gente falou, tudo isso que a gente comentou aqui, tudo bem? Tivemos outros contemporâneos dele, né? Como Giovanni Carmiani, Francisco Carraro, Enrico Pessina e o Pellegrino Rossi, mas todos falando mais ou menos as mesmas coisas, os mesmos pensadores. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a escola clássica aí. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui os slides da escola positiva, tá bom? Para a gente, então, já ir caminhando para o finalzinho aqui das nossas ponderações sobre a evolução histórica da criminologia. Vamos falar agora, então, da escola positiva. Estou pegando o slide aqui, só um minutinho. Já eu compartilho ele aqui com vocês. Pronto, agora vamos lá. Vou compartilhar esse novo slide aqui sobre escola positiva, tá, pessoal? Eu estou pegando isso aqui, lembrando mais uma vez, estou pegando isso aqui
da plataforma Canvas. Todos esses slides estão aí disponibilizados para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal. Escola positiva. O que a gente precisa entender da escola positiva? Primeira coisa, galera, a ideia é que do surgimento da escola positiva é o seguinte: entre a escola clássica e a escola positiva, houve um crescimento exacerbado e acelerado da criminalidade na Europa, né? Os séculos XVIII, século XIX ali, em razão de vários fatores, várias revoluções sociais, a criminalidade também aumentou muito na Europa. E aí começou a surgir um grupo de pessoas que acabaram fundando aí a escola positivista, que tentaram refletir sobre os motivos desse aumento da criminalidade. Então, voltaram os olhos para o passado, para buscarem materiais em estudos do passado, e aí eles se depararam apenas com a escola clássica, eram os únicos estudos que tinham até então sobre criminalidade, sobre o sistema penal da época e tudo mais, né, criminologicamente falando, ainda que pré-cientificamente, né, conforme a gente viu, a escola clássica é um período pré-científico. Então, eles não encontraram as respostas, né, inclusive o nome escola clássica foram os positivistas que deram, né, falaram, não, esse pessoal aqui, ó, o Cesare Beccaria, o Giovanni Camiani e tal, esse pessoal tá clássico demais, eles não estão conseguindo explicar aqui os índices de criminalidade, saber o porquê, né? A gente está querendo saber o porquê desse aumento da criminalidade. Então, esse descompasso aí entre os estudos da época e a criminalidade fez com que esses novos autores começassem a refletir sobre a criminalidade de uma maneira diferente lá dos clássicos, tá? Porque, como está aqui nos slides, ó, no slide, os clássicos, então, apenas lutaram contra a irracionalidade do sistema penal do antigo regime. Já os positivistas procuraram lutar contra o delito propriamente dito, né, por meio de um conhecimento científico das suas causas, visando proteger a nova ordem social. Portanto, para os positivistas, o objeto de estudo é o homem, o delito e as suas causas. Basicamente, pessoal, qual que vai ser a diferença do foco de uma escola para outra, com base no que a gente acabou de ver nesse slide aí? Bom, enquanto a escola clássica, conforme a gente viu, ela lutou contra a irracionalidade do sistema penal europeu da época, a escola positiva estava querendo descobrir, conforme eu disse, de onde que vinha a criminalidade. E eles chegaram à seguinte conclusão: bom, pessoal, qual é o único fator em comum em todo e qualquer crime, independentemente do crime, seja crimes contra a dignidade sexual, seja crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a vida, por exemplo, qual é o único fator comum a todos esses crimes aí? É justamente o criminoso, a pessoa do criminoso. Não existe crime sem o criminoso, né? Então, o fator em comum de todo e qualquer crime é o homem criminoso, é o homem delinquente, como colocava lá o Cesare Lombroso. Então, obviamente, os estudos da escola positiva vão se debruçar sobre o homem delinquente, o homem no sentido, né, de gênero humano, tá, pessoal? De espécie humana, não só o homem, né, sexo masculino, mas também a criminalidade feminina, embora não seja muito foco aqui da escola positiva. Criminalidade feminina vai surgir um pouco tempo depois na criminologia. Mas, de maneira geral, era a ideia, né, do estudo do delinquente propriamente dito. E com isso, pessoal, nós temos a escola positiva dividida em 3 fases. Ela vai ser dividida nessa primeira fase aqui, ó, do Enrico Ferri, que é a fase sociológica. Depois nós temos uma fase aqui, que é a fase jurídica, cujo grande autor é o Rafael Garofalo. E, por fim, nós temos a fase antropológica com o chamado pai da criminologia, o Cesare Lombroso. Sempre lembrando, né, que todos esses 3 autores aqui, né, representantes dessas 3 fases, eles têm como foco tentar explicar a criminalidade sob uma perspectiva da análise do criminoso propriamente dito. Então, o Enrico Ferri, pessoal, aqui na fase sociológica da criminologia, vai dizer que o problema do criminoso e, portanto, do surgimento da criminalidade vai ser o ambiente, o meio ambiente em que aquele indivíduo que se tornou criminoso vive. Então, o problema serão os aspectos sociais que envolvem, que circundam o indivíduo, que fazem com que ele se torne criminoso. Então, ele vai negar aqui, ó, ao contrário lá da escola clássica, né? O Enrico Ferri, da escola positiva, nega veementemente o livre-arbítrio. Ele diz que o criminoso é totalmente condicionado às condições do ambiente. Então, ele se torna criminoso não somente porque ele quer, mas porque ele é influenciado primordialmente pelo ambiente em que ele vive, pela sociedade, por isso é que é chamado de fase sociológica. Depois nós tivemos aqui a fase jurídica com o Rafael Garofalo. O Garofalo vai entender, então, que o indivíduo criminoso, pessoal,
ele vai ter uma condição psicológica diferenciada, e com isso o sistema penal, daí, né, a fase jurídica, o sistema penal precisa ter um tratamento diferenciado para esse camarada. O indivíduo criminoso, portanto, para o Rafael Garófalo, vai ser um sujeito amoral. Veja que é o prefixo aqui, ó, de ausência, né? Ele é um sujeito que ele tem uma anomalia moral, ele é um ser amoral e não somente imoral, né? A diferença da amoralidade para a imoralidade é que a imoralidade, as pessoas, a pessoa que é imoral, né, que tem um comportamento imoral, ela pelo menos sabe o que é correto, o que é moral, o que está dentro dos padrões da sociedade, e deliberadamente age contra esses padrões. O indivíduo amoral, não, segundo a proposta de Rafael Garófalo aí, o indivíduo amoral, desculpa, galera, ele sequer tem noção do que é certo e do que é errado. Ele simplesmente age só para ver o circo pegar fogo. Ele não está pouco se importando, ele não está nem aí. Ele pouco se importa para aquilo que é certo, para o que é errado, porque, de fato, ele não tem muito discernimento. Então, o problema aqui mesmo, psicológico desse camarada, e aí ele propõe que a medida adequada para tratar esse sujeito seria uma medida de segurança, né? Um tratamento ambulatorial, hospitais psiquiátricos e tudo mais. Beleza, senhores? E, por fim, a fase antropológica, para a gente, então, finalizar aqui essa evolução histórica da criminologia com a escola positiva, né? Nós temos aí o pai da criminologia, que é o Cesare Lombroso. Ele vai falar, pessoal, a principal teoria do Cesare Lombroso é a teoria do criminoso nato. E o que diz essa teoria do criminoso nato? Nato, né, de nascer. O Cesare Lombroso, ele vai propor que o criminoso já nasça criminoso. O criminoso já nasce criminoso. Né? Então, por questões de deformações genéticas e antropológicas, daí o nome dessa fase, né? Fase antropológica, por conta de uma deformação lá naquelas reações químicas lá de formação da vida humana, dentro do útero, né? Ali, daquela formação, haveria um problema, sabe? Uma reação química ali não muito normal e que fazia com que esse indivíduo nascesse com esse problema, com essa, entre aspas, doença da criminalidade dentro dos seus genes. Então, para o Lombroso, o criminoso seria um ser doente biologicamente falando, sabe? E não havia nada que ele pudesse fazer para que ele pudesse mudar essa sua condição, porque, afinal de contas, era uma condição genética. A criminalidade estava no gene, né? Ou nos genes daquele criminoso. E ele vai falar, pessoal, também que isso é tão característico, é tão forte, essa deformação interna, genética, biológica do indivíduo, é tão forte que vai fazer com que ele externe características externas aqui, principalmente na sua face, pessoal. Então, o Lombroso vai dizer que o criminoso ele tem cara, sim, ele tem determinados traços aqui na sua fronte, na formação do seu crânio e tudo mais, que vai denunciá-lo como criminoso. E ele coloca essas imagens aqui, ó, no seu livro, tá? Ele vai dizer, então, que o criminoso ele tem aqui um crânio assimétrico, tá vendo? Esse crânio aqui mais pontudo um pouco, outros com um crânio um pouco mais achatado, né? Ele vai dizer que o criminoso ele tem uma cara larga, uma cara achatada, tá vendo? Aqui, ó, esse padrão aqui, que ele reconheceu das várias autópsias que ele fez de criminosos que foram condenados à pena de morte, sabe? Várias exumações que ele fez em cadáveres de criminosos que foram executados pelo Estado lá pela pena de morte, e com várias entrevistas com criminosos ainda vivos, mas esperando ali a sua sentença, né? Ele fez várias entrevistas, ele foi realmente inaugurou esse empirismo da criminologia, que a gente já viu, né? Que o empirismo está dentro do próprio conceito da criminologia. Então, nós temos essa ideia do Cesare Lombroso aí, trazendo esse empirismo aqui para a criminologia, por isso que ele é considerado o pai da criminologia. Então, ele vai dizer que, inclusive, né, por conta de deformações genéticas, antropológicas e biológicas, o criminoso vai externar isso, principalmente através do seu crânio, né, a fronte e tudo mais. Ele fala de outras características também, como resistência à dor, por exemplo, né, o canhotismo, né, ele vai falar que o criminoso, quem é canhoto, é um potencial criminoso, tem 90% de chance de ser criminoso e tudo mais. Pessoal, embora essa teoria esteja totalmente superada atualmente, hoje, né, não existe essa relação direta entre características físicas e criminosos, né? Mas fato é que Lombroso ele rodou a Europa com essa teoria e foi o que valeu durante muito tempo, né? Então, hoje a gente tem um princípio aqui de indúbio pro réu, quer dizer, na dúvida, se tiver dúvida se foi o réu realmente que cometeu o crime ou não, deve-se absolvê-lo. Isso é um princípio geral do direito penal.
Aqui valia o contrário na época do Lombroso. Se o magistrado estivesse na dúvida se aquele réu era ou não um verdadeiro criminoso, ele ia para esse julgamento dos aspectos físicos, com base nesses requisitos propostos aí por Lombroso, e muito provavelmente como condenaria aquele indivíduo, né? Então havia um princípio lá que a gente chamava de, né, não é indúbio pro réu, é indúbio pau no réu, né? O réu sofreria as consequências ali por conta dessa teoria inaugurada por Cesare Lombroso, tá? Essa é a principal teoria. Ele tinha outras teorias também, mas a teoria do criminoso nato. Ou seja, segundo Lombroso, dava para adivinhar ali, já no útero, né? É, quem seria criminoso ou não. Essa é uma proposta colocada lá por Cesare Lombroso, considerado o pai da criminologia. Tudo bem, senhores? Então, essa aqui era o que eu tinha para falar para vocês. Escola clássica, escola positiva, fazendo parte, então, do todo que é chamado aí de evolução histórica da criminologia. Espero que eu tenha ajudado aqui com vocês com essa exposição. Lembrando que todo esse material está no Canvas. Temos também o livro que eu indiquei para vocês, né, o Manual Esquemático de Criminologia do Nestor Sampaio Penteado Filho, e vocês podem estar acessando esse material também. Beleza, gente? Então eu fico por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Muito obrigado, um abraço, bons estudos para todo mundo aí.